O que você sabe sobre a morte do apóstolo André? Entre os 12 discípulos de Jesus, sua história é uma das mais comoventes e menos conhecidas. Enquanto a crucificação de Pedro de cabeça para baixo é frequentemente mencionada, o martírio de André permanece nas sombras das narrativas bíblicas pouco conhecidas. Hoje, vamos desvendar os últimos momentos deste homem de fé extraordinária, cuja morte revela tanto sobre sua vida quanto sobre o poder transformador do Evangelho. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Há histórias que o tempo tenta apagar, mas que carregam em si um poder capaz de ecoar através dos séculos. A morte do apóstolo André é uma dessas narrativas bíblicas pouco conhecidas que, quando revelada em sua plenitude, tem o poder de abalar as estruturas da nossa fé adormecida. André, o primeiro chamado por Jesus, aquele que vivia à sombra de seu irmão mais famoso, Pedro, teve um fim que poucos conhecem, mas que todos deveríamos contemplar com reverência e assombro. Antes de mergulharmos nos detalhes de seu martírio, precisamos entender quem era este homem. André era pescador na Galileia, trabalhando ao lado de seu irmão Simão Pedro, quando o chamado de Jesus transformou sua existência. Os evangelhos o mencionam como o primeiro chamado, aquele que, após encontrar o Messias, imediatamente buscou seu irmão para compartilhar a notícia extraordinária. Encontramos o Messias. Esta simples frase revela o coração de André, um homem que, ao descobrir a verdade, não podia guardá-la para si mesmo. Durante o ministério de Jesus, André aparece em momentos cruciais, embora com menos destaque que Pedro, Tiago ou João. Foi ele quem apresentou o menino com 5 pães e 2 peixes a Jesus, possibilitando o milagre da multiplicação. Foi André, junto com Filipe, quem levou alguns gregos que desejavam ver Jesus, sempre o intermediário, sempre o que conectava pessoas ao Salvador. Há uma beleza profunda neste papel que muitas vezes passa despercebida nas histórias de fé na Bíblia. A grandeza de quem não busca os holofotes, mas simplesmente conduz outros à presença de Cristo. Após a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, os apóstolos se espalharam para cumprir a grande comissão. Enquanto as escrituras canônicas não detalham o ministério posterior de André, tradições antigas e registros históricos nos oferecem vislumbres de sua jornada. Assim como José do Egito foi enviado adiante para preparar o caminho para a salvação de muitos, André também foi enviado para terras distantes, levando a mensagem de Cristo a regiões onde o Evangelho ainda não havia chegado. Segundo estas tradições, André teria pregado na região da Sítia, atual Ucrânia e sul da Rússia, na Grécia, na Trácia e na Ásia Menor. Por isso, é considerado o apóstolo fundador da igreja na Constantinopla, atual Istambul, e patrono de países como Rússia, Romênia, Escócia e Grécia. Seu ministério, embora menos documentado que o de Paulo ou Pedro, foi igualmente impactante, transformando vidas e estabelecendo comunidades de fé em regiões onde antes reinavam a idolatria e a escuridão espiritual. O que torna a história de André tão fascinante é que, diferente de personagens bíblicos desconhecidos, como filho de Judá, cuja menção é breve e enigmática, André nos é apresentado nos evangelhos com clareza suficiente para conhecermos seu caráter, mas com mistério suficiente em seu fim para nos fazer contemplar o custo do discipulado. Como uma parábola esquecida de Jesus, que, quando redescoberta, ilumina verdades antes ocultas, a morte de André nos confronta com perguntas incômodas sobre nossa própria disposição de seguir Cristo até as últimas consequências. O martírio de André ocorreu na cidade de Patras, na Acaia, região da Grécia, por volta do ano 70 depois de Cristo,
durante o reinado do imperador Nero. Segundo relatos históricos e tradições preservadas em textos como os Atos de André, um documento apócrifo do século II, o apóstolo havia conquistado numerosos convertidos na região, incluindo Maximila, esposa do procônsul romano Egéias. Esta conversão, junto com muitas outras entre a elite local, despertou a ira das autoridades romanas, que viam no cristianismo uma ameaça à estabilidade do império e ao culto ao imperador. Egéias, enfurecido pela conversão de sua esposa e pela crescente influência de André, ordenou sua prisão. Quando trazido diante do procônsul, André não recuou em sua fé, nem tentou negar sua identidade como seguidor de Cristo. Ao contrário, aproveitou a oportunidade para testemunhar sobre Jesus, explicando como o sacrifício na cruz havia aberto o caminho para a reconciliação com Deus. Esta coragem diante da autoridade romana nos lembra de Mardoqueu e Ester, que arriscaram tudo para permanecer fiéis ao Senhor em uma corte pagã. O procônsul, irritado com a ousadia de André, exigiu que ele oferecesse sacrifícios aos deuses romanos. A resposta do apóstolo foi firme e reveladora de sua compreensão profunda da fé cristã. Eu sacrifico diariamente ao Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, não a carne de touros, nem o sangue de bodes, mas o cordeiro imaculado no altar da cruz. E embora todo o povo fiel participe de sua carne, o cordeiro que é sacrificado permanece inteiro e vivo. Esta declaração, que ecoava o simbolismo bíblico dos sacrifícios no Antigo Testamento, enfureceu ainda mais o procônsul. A sentença foi imediata. André seria crucificado, mas não em uma cruz comum. Para aumentar seu sofrimento e humilhação, seria em uma cruz em forma de X, posteriormente conhecida como Cruz de Santo André. Esta forma de execução era particularmente cruel, pois prolongava a agonia da vítima, que podia levar dias para morrer. O objetivo era não apenas eliminar o apóstolo, mas também intimidar seus seguidores e desencorajar novas conversões. Quando André foi levado ao local da execução e viu a cruz preparada para ele, ocorreu algo extraordinário que ecoa através dos séculos como um testemunho da transformação que Cristo opera no coração humano. Segundo os relatos, ao invés de temer ou tentar fugir, André saudou a cruz como se encontrasse uma velha amiga. Suas palavras, preservadas pela tradição, revelam uma perspectiva radicalmente diferente sobre o sofrimento e a morte. Ó cruz bendita, que foste consagrada pelo corpo de meu Senhor e adornada com suas santas membranas como com pérolas preciosas. Antes que meu Senhor subisse em ti, causavas medo terreno. Mas agora, investida com amor celestial, és recebida como um presente. Os crentes sabem quanta alegria possuis, quantas recompensas tens preparadas. Confiante e alegre, venho a ti, para que tu também me recebas exultante como discípulo daquele que foi pendurado em ti. Esta atitude diante da morte violenta nos remete às batalhas espirituais na Bíblia, onde a verdadeira vitória nem sempre parece vitória aos olhos do mundo. Como Davi diante de Golias, André enfrentou seu martírio não com medo, mas com a certeza de que a morte não teria a última palavra. Sua história nos ensina que nas batalhas mais importantes da vida, a vitória não vem necessariamente por evitar o sofrimento, mas por transformá-lo em testemunho. Os soldados romanos amarraram André à cruz, em vez de pregá-lo, prolongando ainda mais sua agonia. Durante 2 dias, pendurado naquela estrutura cruel, o apóstolo continuou pregando para as multidões que se reuniam para vê-lo. Mesmo em seu sofrimento extremo, sua preocupação não era consigo mesmo, mas com aqueles que o ouviam. Como um dos profetas menores, cujas palavras transcenderam seu tempo e circunstância, André usou seus últimos momentos para fortalecer a fé dos crentes e chamar os não crentes ao arrependimento. A multidão,
comovida por sua coragem e pela paz sobrenatural que ele demonstrava, dirigiu-se ao palácio de Egéias, exigindo que o procônsul libertasse André. Pressionado pela crescente agitação popular, Egéias decidiu libertar o apóstolo e foi pessoalmente ao local da crucificação para ordenar que o descessem da cruz. No entanto, quando os soldados tentaram desamarrá-lo, suas mãos ficaram paralisadas. André, percebendo o que acontecia, fez uma oração final que revela sua completa entrega à vontade de Deus. Senhor, não permitas que eu seja tirado da cruz na qual fui pendurado por teu nome. Recebe-me, ó meu mestre, a quem amei, a quem conheci, a quem confesso, a quem desejo ver. Recebe minha alma em paz, pois chegou o tempo de ir até ti. Após esta oração, uma luz celestial o envolveu por cerca de meia hora, e quando se dissipou, André havia partido para estar com o Senhor que tanto amava. Este fenômeno sobrenatural, testemunhado por todos os presentes, evoca a história de Enoque, que andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Assim como Enoque foi transladado sem ver a morte por causa de sua intimidade com Deus, André experimentou uma morte que, embora fisicamente dolorosa, foi espiritualmente transcendente. O impacto do martírio de André foi imenso. Ao invés de intimidar os cristãos, como Egéias esperava, sua morte inspirou ainda mais pessoas a abraçarem a fé. Como aconteceu com tantos mártires ao longo da história cristã, o sangue de André tornou-se semente para o crescimento da igreja. Maximila, a esposa do procônsul, recuperou o corpo do apóstolo e providenciou um sepultamento digno. Segundo algumas tradições, Egéias, atormentado pelo que havia feito e pelos eventos sobrenaturais que testemunhara, tirou a própria vida pouco depois. As relíquias de André foram posteriormente transferidas para Constantinopla no ano 357, durante o reinado do imperador Constâncio II. Séculos depois, em 1462, quando os turcos otomanos conquistaram Constantinopla, a cabeça do apóstolo foi levada para Roma. Em 1964, como um gesto de reconciliação ecumênica, o Papa Paulo VI devolveu a relíquia à Igreja Ortodoxa de Patras, onde permanece até hoje, venerada por fiéis de várias tradições cristãs. A cruz em forma de X, na qual André foi martirizado, tornou-se um símbolo poderoso ao longo dos séculos. Aparece na bandeira da Escócia, a cruz de Santo André, e em inúmeras obras de arte cristã. Mais que um símbolo nacional ou religioso, representa a paradoxal vitória cristã, não através da força ou do poder, mas através da entrega e do sacrifício. Como os 7 selos do Apocalipse, que revelam o desenrolar do plano divino através de eventos aparentemente catastróficos, a cruz de André revela como Deus transforma instrumentos de tortura em símbolos de redenção. O que torna o martírio de André particularmente significativo é a maneira como ele abraçou sua cruz. Diferente de seu irmão Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus, André viu em sua cruz uma honra, a oportunidade de seguir literalmente os passos de seu mestre até o fim. Esta diferença sutil revela personalidades distintas, mas igualmente transformadas pelo encontro com Cristo. Como as diversas mulheres fortes da Bíblia que expressaram sua fé de maneiras únicas, Pedro e André demonstraram que não há um único modelo de discipulado ou de martírio. A atitude de André diante da morte nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o sofrimento. Em uma cultura que busca evitar a dor a todo custo, que medica o desconforto e anestesia a angústia, a história deste apóstolo é um contraponto radical. Ele não apenas aceitou o sofrimento como parte de sua jornada de fé, mas o recebeu como um privilégio, a oportunidade de participar dos sofrimentos de Cristo. Esta perspectiva encontra eco nas palavras de Paulo: quero conhecê-lo
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Mas seria essa atitude uma forma de masoquismo espiritual? Uma glorificação doentia da dor? De modo algum. A alegria de André diante da cruz não vinha de um desejo pela dor em si, mas da compreensão de que seu sofrimento tinha propósito e significado. Como José, que pôde dizer a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." André via além da crueldade humana, enxergando como seu martírio se encaixava no plano maior de Deus para a expansão do Evangelho. Há um paralelo fascinante entre a morte de André e a história de Naamã, o comandante sírio que precisou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado de sua lepra. Inicialmente, Naamã resistiu por considerar a instrução simples demais, indigna de sua posição. Da mesma forma, muitos de nós resistimos à ideia de que o caminho para a verdadeira grandeza espiritual passa pela humilhação e pelo sofrimento. Queremos uma fé conveniente, que nos eleve sem nos custar nada. André, como Naamã após sua transformação, descobriu que a verdadeira cura e libertação vem através da obediência e da humildade. A história do martírio de André também nos conecta com a realidade da perseguição que muitos cristãos enfrentam hoje ao redor do mundo. Enquanto desfrutamos de liberdade religiosa em muitos países ocidentais, irmãos e irmãs em Cristo continuam sendo presos, torturados e mortos por sua fé em lugares como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália e tantos outros. O testemunho de André ecoa através dos séculos, lembrando-nos que o chamado para seguir a Cristo sempre incluiu a possibilidade do martírio. Como Jesus advertiu: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Quando contemplamos a morte de André, somos confrontados com uma pergunta desconfortável: estaríamos dispostos a morrer por nossa fé? A resposta não é simples, nem deve ser dada levianamente. O martírio não é algo que buscamos, mas uma possibilidade que aceitamos como parte do discipulado. Como Débora, juíza de Israel, que se levantou em um tempo de crise quando outros recuavam, somos chamados a permanecer fiéis, mesmo quando o custo é alto. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo ou alguém é mais importante que nossos temores. O legado de André vai muito além de sua morte heróica. Como apóstolo missionário, ele estabeleceu igrejas e discipulou líderes que continuariam seu trabalho muito depois de seu martírio. A tradição o associa especialmente à evangelização dos povos eslavos, razão pela qual é tão venerado na Rússia, Ucrânia e outros países do leste europeu. Seu ministério nos lembra que o Evangelho não é propriedade de uma única cultura ou região, mas uma mensagem universal destinada a alcançar toda criatura, como Jesus ordenou. A figura de André também nos ensina sobre o ministério dos segundos violinos, aqueles que servem fielmente sem necessariamente ocupar os papéis de maior visibilidade. Sempre mencionado como irmão de Simão Pedro, André poderia ter desenvolvido ressentimento ou inveja. Em vez disso, ele encontrou seu próprio chamado e o cumpriu com excelência. Como Barnabé, o filho da consolação que apoiou Paulo nos primórdios de seu ministério, André nos mostra que há uma beleza singular em ser aquele que conecta outros a Jesus, mesmo que isso signifique permanecer nos bastidores. Esta lição é especialmente relevante em nossa cultura, obcecada por celebridades e influenciadores. O cristianismo autêntico não busca holofotes, mas impacto real nas vidas que toca. A oração de Jabez, amplia as minhas fronteiras, tão frequentemente mal interpretada como um pedido de prosperidade pessoal, encontra em André sua verdadeira expressão, a expansão do reino de Deus, mesmo que ao custo do conforto e da segurança pessoal. A morte de André também nos oferece uma perspectiva única sobre o significado da cruz.
Para muitos de nós, a cruz tornou-se um símbolo religioso confortável, um ornamento em correntes ou um adorno em paredes de igrejas. Perdemos a noção de seu horror original como instrumento de tortura e execução. André, ao abraçar sua cruz como um privilégio, nos lembra que o chamado cristão nunca foi para uma vida de conforto e conveniência, mas para uma jornada de autonegação e sacrifício por amor ao reino. Esta perspectiva transformada sobre o sofrimento tem paralelos com a história de Jefté, que fez um voto precipitado e teve que lidar com suas dolorosas consequências. Embora as circunstâncias sejam radicalmente diferentes, ambas as histórias nos mostram pessoas que enfrentaram situações extremamente difíceis com dignidade e fidelidade a Deus. A diferença crucial é que enquanto o sofrimento de Jefté veio de sua própria imprudência, o de André veio de sua deliberada escolha de seguir a Cristo até o fim. O martírio de André também nos conecta com a realidade dos anjos na Bíblia e seu papel nos momentos cruciais da história da redenção. Muitas tradições sobre sua morte mencionam a presença angélica em seus momentos finais, assim como a luz sobrenatural que o envolveu. Estes elementos nos lembram que o véu entre o visível e o invisível é mais fino do que imaginamos e que os momentos de maior provação podem ser também momentos de maior proximidade com o reino espiritual. Como Eliseu, que pediu que os olhos de seu servo fossem abertos para ver os exércitos angelicais que o cercavam, André parecia ter uma percepção aguçada da realidade espiritual, mesmo em seu sofrimento físico. A história do martírio de André nos convida a refletir sobre o contraste entre a glória terrena e a glória celestial. Egéias, o procônsul romano, representava o poder imperial, aparentemente invencível, capaz de decretar vida ou morte com um simples gesto. André, o pescador galileu, parecia completamente impotente, amarrado a uma cruz, exposto à zombaria pública. No entanto, 2000 anos depois, quem lembra de Egéias, senão como o algoz de um santo? E quem não se comove com a coragem e a fé de André? Como diz o livro do Apocalipse, explicado em suas visões, os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Este contraste nos lembra da inversão de valores que Jesus ensinou. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A verdadeira grandeza no reino de Deus não vem do poder sobre os outros, mas do serviço. Não da autopreservação, mas do autossacrifício. André compreendeu esta verdade profundamente e a viveu até seu último suspiro. Como Melquisedeque sacerdote, que aparece brevemente nas Escrituras, mas aponta para uma realidade maior que si mesmo, André, em sua cruz, aponta para o sacrifício supremo de Cristo e para o chamado de todo discípulo a tomar sua própria cruz. O que podemos aprender com a morte de André para nossa própria jornada de fé? Primeiramente, que o discipulado autêntico tem um custo. Em uma era de cristianismo de conveniência, onde muitos buscam os benefícios da fé sem seus desafios, André nos lembra que seguir a Jesus significa estar disposto a sacrificar tudo: conforto, segurança, reputação e, se necessário, a própria vida. Como os 4 cavaleiros do Apocalipse que anunciam julgamentos inevitáveis, a cruz em nossa vida não é opcional, mas parte integral do chamado cristão. Em segundo lugar, aprendemos que nossa atitude diante do sofrimento revela a profundidade de nossa transformação em Cristo. André não apenas suportou sua cruz, ele a recebeu com alegria, vendo nela não apenas dor, mas propósito e honra. Esta perspectiva radicalmente diferente só é possível através de uma profunda renovação da mente, como Paulo exorta em Romanos. É o fruto de anos caminhando com Cristo, permitindo que sua vida transforme nossa visão de mundo até enxergarmos como Ele enxerga. Terceiro,
A história de André nos ensina sobre o poder do testemunho final. Seus últimos momentos, pregando da cruz para a multidão reunida, tiveram um impacto que décadas de ministério talvez não tivessem alcançado. Como Estevão, cujo rosto brilhava como o de um anjo enquanto era apedrejado, André demonstrou uma realidade sobrenatural que transcendia sua circunstância física. Este testemunho final selou seu ministério e inspirou gerações de cristãos a permanecerem fiéis mesmo diante da morte. Por fim, o martírio de André nos conecta com a comunhão dos santos através dos séculos, aquela grande nuvem de testemunhas mencionada em Hebreus. Não somos os primeiros a enfrentar perseguição, dúvida, medo ou sofrimento. Outros caminharam este caminho antes de nós e permaneceram fiéis. Sua coragem pode inspirar a nossa. Como os reis esquecidos da Bíblia, cujas histórias contêm lições valiosas para nossos dias, André e os demais mártires nos oferecem um modelo de fidelidade até o fim. A cruz, em forma de X, na qual André morreu, tornou-se seu símbolo distintivo na iconografia cristã. Diferente da cruz tradicional, ela representa uma variação do caminho do sofrimento, único para cada seguidor de Cristo, mas fundamentalmente o mesmo em sua essência. Como a Torre de Babel, explicada em seu simbolismo, representa a arrogância humana tentando alcançar o céu por seus próprios esforços, a cruz de André representa o caminho inverso, o de humilhação voluntária que, paradoxalmente, leva à verdadeira exaltação. Terminei. Agora quero fazer uma pergunta que talvez esteja ecoando no seu coração. Se você estivesse no lugar de André, amarrado àquela cruz em forma de X, qual seria sua atitude? Conseguiria, como ele, ver além da dor presente e enxergar o propósito eterno? Ou seria consumido pelo medo, pela raiva, pelo sentimento de abandono? Não responda apressadamente. Esta não é uma pergunta teórica, é um convite para examinar a profundidade da sua fé. Porque todos nós, em algum momento, enfrentamos nossas próprias cruzes. Pode não ser o martírio físico, mas talvez seja uma doença que não tem cura, um relacionamento despedaçado, um sonho que morreu, uma injustiça que parece não ter solução. Compartilhe nos comentários qual é a cruz que você está carregando hoje e como a história de André mudou sua perspectiva sobre ela. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa encontrar sentido em seu sofrimento. E se você ainda não assistiu nosso vídeo sobre as batalhas espirituais na Bíblia, recomendo fortemente. Ele complementa perfeitamente o que aprendemos hoje sobre como enfrentar as provações com uma perspectiva eterna. Antes de ir, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos próximos vídeos. Na próxima semana, vamos explorar outra das narrativas bíblicas pouco conhecidas. A história de Enoque, o homem que andou tão intimamente com Deus que foi arrebatado sem ver a morte. Você não vai querer perder. Enquanto encerramos nossa jornada pela vida e morte do apóstolo André, carrego comigo uma certeza que desejo compartilhar com você. Não há sofrimento em nossa vida que não possa ser transformado em testemunho. André transformou o instrumento de sua tortura em um púlpito. Transformou sua execução em exaltação. Transformou sua morte em uma semente de vida para incontáveis almas através dos séculos. E se ele pôde fazer isso, amarrado a uma cruz por 2 dias, o que impede que façamos o mesmo com nossas lutas diárias? O que nos impede de ver nossas dificuldades não como punições divinas ou acasos cruéis, mas como oportunidades de demonstrar a realidade transformadora de Cristo em nós? Talvez você esteja passando por seu próprio martírio agora, não com pregos e madeira, mas com diagnósticos médicos, traições, perdas financeiras, solidão ou depressão. Permita que o exemplo de André inspire você a perguntar: como posso transformar esta cruz em um testemunho? Como posso, mesmo em minha dor,
Apontar para aquele que dá sentido a todo sofrimento? Que pergunta você leva consigo hoje? É sobre coragem em tempos de perseguição? Sobre encontrar propósito na dor? Sobre permanecer fiel quando tudo parece perdido? Compartilhe nos comentários. Sua vulnerabilidade pode ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar esperança. Se este conteúdo tocou seu coração, por favor, ajude-nos a espalhar estas histórias de fé na Bíblia que tem o poder de transformar vidas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o sofrimento nunca é a última palavra na história de um filho de Deus. Encerro com as palavras do apóstolo Paulo, que capturaram perfeitamente o espírito com que André enfrentou sua cruz. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Que possamos viver e, se necessário, morrer com esta mesma convicção inabalável.